Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, o mundo financeiro e o agronegócio. Comigo no estúdio da TVE está o assessor de investimentos, Mário Machado Filho. Mário, obrigado pela sua presença de novo aqui, dando esclarecimentos às pessoas sobre o que fazer com o seu dinheiro e, principalmente, proteger o dinheiro num tempo tão complicado como esse em que vivemos. Obrigado, então, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né? Mário, um prazer. Vamos falar desse assunto que é bem interessante, porque a gente está dentro desse contexto de agronegócio, ou seja, a principal, como eu posso dizer, o principal setor da economia nacional. Principalmente no Paraná. No Paraná com destaque e em Ponta Grossa mais ainda. Uhum. Então o agronegócio ele ganha um destaque fabuloso na nossa região, né? Como diz uma outra emissora de TV, agro é pop, né? Uhum. Então, basicamente, eu quero poder interligar esses dois assuntos, ou seja, o mundo das finanças e o agronegócio. Vamos começar pela questão da super safra. Uhum. Como que um agricultor pode proteger os seus ganhos usando o universo financeiro? Então, a gente tem basicamente duas grandes variáveis na parte rural, né? A gente pode estar falando nesse caso, seja em soja, que é o principal aqui, seja em milho, que pode ser utilizado tanto para um produtor de milho, quanto para um pecuarista que compra esse milho para dar de insumo para os animais, como para um produtor de gado, café, etc., né? Ou o setor açucareiro, trabalha com etanol e açúcar. Dentro da porteira, o que a gente tem? A gente tem todas as questões relacionadas à produtividade de solo, à climatologia, a pragas que podem ocorrer, e o produtor sozinho, ele procura, na maioria das vezes, gerar a melhor produtividade para conseguir colher o maior número de sacas por alqueire, né, ou por hectare. E, basicamente, ele fica preso a isso, né? Então, eu consegui produzir bastante, mas e o preço? Tá? Uma coisa é você produzir várias sacas por hectare, outra coisa é essa saca estar valorizada para repor aquilo que você gastou e você ainda conseguir ter algum tipo de lucro. E sempre que existe uma super safra, eu não disse que a gente vai ter uma super safra, isso depende de uma série de variáveis. Sim. Mas, e aí entra a questão da super safra, porque quando existe uma super safra, normalmente os preços caem. Exato, você tem muita oferta, né? Você tem muita soja, né? E pouca demanda, então automaticamente o preço cai, né? Teoricamente funciona assim. Teoricamente. E então, num cenário como esse, a questão é como que você protege o valor da tua saca? De maneira bem direta, como você protege o valor da tua saca? Existem hoje, é muito recorrente aqui, por conta das cooperativas, o pessoal fazer ou a operação de barter, tá? Que significa eu estou vendendo minha soja antecipadamente em troca de insumos, né? Então, vendo minha soja a um preço X, que esse preço X pode não ser atrativo para mim, mas eu preciso fazer, então eu faço, né? Ou também conseguir fazer a minha plantação, legal, só que eu quero vender a minha soja antecipadamente, a minha produção antecipadamente, para eu conseguir ter algum tipo de receita. E eu também me submeto ao que a cooperativa vai fazer, né? Nesses casos, eu não consigo me proteger de preço, eu estou refém do mercado, né? Outros casos seriam o quê? Eu tenho silo, eu consigo armazenar minha soja, minha produção, para eu tentar vender no preço que eu quiser, né? Só que o armazenamento físico, eu silar a minha soja, tem custo, tem espaço, poderia ter sido cultivado, né? Mas tem um custo. E é comum, às vezes, até quem não tem silo, usar o silo de terceiro, de uma outra pessoa, né? Isso vai ter um custo também, né? Que vai reduzir a margem da safra dele, da colheita dele. Então, assim, dentro desses cenários que a gente tem hoje, de uma possível redução do preço das sacas, né? O que isso significa? Que a margem, o lucro, né, a margem de lucro do produtor rural vai reduzir. Pode muito reduzir. Então, sacas, no caso, obviamente, de quem cultiva grãos, né? De quem cultiva grãos. Pode ser um boi, né? Então, nesse caso, o que acontece? Até então, o pessoal estava muito acostumado com uma margem alta na parte de commodities, né? Principalmente soja, né? Exato. Então, com uma margem alta, eu não precisava me preocupar ou dar tanta importância para isso. Eu perder 1% ou R$1 por saca era pouco significativo. Hoje, com uma margem mais apertada, a gente tem que dar muita importância para isso. Então, há possibilidade, sim,
de conseguir travar os preços de maneira mais efetiva, né? E às vezes sem depender de terceiros ou de cooperativas ou de instituições, o que seja, e conseguir fazer essas travas, às vezes até sem dinheiro. Tá? Essa é uma coisa que muitas das pessoas, os produtores têm receio. Ah, mas eu preciso ter dinheiro em conta para cobrir a margem da operação que a gente chama, né? A gente consegue, inclusive, fazer isso sem ter a necessidade de ter a margem. Geralmente, o que acontece? Você tem lá 3 contratos padrões que são trabalhados. Você tem o termo, que é o que, quando você faz a venda para a cooperativa ou para um frigorífico, você faz esse contrato de termo, que é como se fosse um contrato de gaveta, né? Você pode operar o futuro, né? Que daí vai ter essa necessidade de você ter dinheiro em conta para pagar lá uma garantia ou outra, e você pode trabalhar também por meio de opções. Com as opções, você pode ou pagar um valor antecipado, então seria equivalente ao fazer um seguro da cotação. A gente faz o seguro da safra, ou um seguro convencional, é feito para proteger a safra de pragas, etc. A gente vai estar fazendo um seguro da cotação, né? O produtor paranaense, em específico, ele é muito bom na produtividade, né? A nossa produtividade é muito alta. Então, o que ele tem que proteger? Além disso, que é o que está fora do alcance dele, é proteger a cotação, né? Inclusive, pode ser dolarizado isso, né? E isso se faz de que forma? Isso tudo via mercado financeiro. Tá? Então, os contratos de gaveta, os contratos que são feitos às vezes com algumas instituições, eles são contratos que não estão no mercado. Os contratos de futuro, a gente pode trabalhar, é tudo via corretora. Então, a corretora, ela pode trabalhar com o mercado futuro, né? Ou pode trabalhar via opções. Na XP, por exemplo, a gente tem a possibilidade de fazer esse tipo de operação, né? Como eu falei, podendo ter custo ou não. Isso varia, né? Primeiro, o adequado seria a gente conversar com quem é o responsável por quais são as suas expectativas. Se você acredita que a soja vai subir ou se vai cair, e as operações elas são moldadas de acordo com isso, né? Ah, eu não tenho dinheiro para colocar, para fazer. Então a gente pode reduzir um pouco a margem que você teria de ganho numa operação e você não vai ter nenhum tipo de despesa para montar essa operação. Então vamos supor um cenário hipotético em que super safra, desaceleramento global, a gente vai ter com que a soja ou ela vai estabilizar no valor da saca ou ela vai cair. Você pode travar o preço aí, ponto, né? Mas caso você tenha lá no seu íntimo uma expectativa de que haja uma alta, você pode fazer uma pequena operação que vai fazer com que você ganhe essa alta, mesmo tendo vendido toda a tua safra. Entende? Então, vamos supor, você vendeu a tua safra, recebeu o dinheiro, e com base nesses cálculos que foram feitos, a gente monta uma operação financeira, e essa operação financeira ela vai permitir com que você continue ganhando uma alta da soja, mesmo que você não tenha mais a soja em mãos, né? Isso é bem você interessante. terceiriza o teu risco. Eu tenho que perguntar isso, com mais de 1 bilhão de habitantes, né? Se eu não me engano, 1 bilhão e 300 milhões. Qual é a relação da China nessa simbiose entre mundo financeiro e agronegócio? Bem, até o Gilmar, que veio aqui da Gilmar Oliveira, da Gilmar, Safra Sul, que ele faz uma consultoria na parte de soja, o que ele mencionou? A China é a maior importadora de soja brasileira. Então, a China desacelerando, vamos supor que ela tecnicamente consumiria menos soja. Verdade. Se ela consumir menos, eu tenho menos demanda. Reduzindo a demanda, o preço também cai, né? Então, pode ter que ser com que haja essa variável. Então, tem a super safra e tem China, né? Os dois grandes polos, né? E tem mais a questão do dólar, que está aqui no meio, que se o dólar vai subir, o seu dólar vai cair. E daí a questão vale a pena utilizar esse tipo de instrumento que é barato para fazer isso, né? Quanto você acha que custaria para fazer por saca uma operação desse tipo? É uma boa pergunta. Daí você responde. Centavos. Centavos. Então, são centavos de dólar por saca. Então, se, por exemplo, algumas cotações que foram vistas, 10, 15 centavos, talvez 20 centavos de dólar por saca. Então, você tira todo o teu risco operacional, às vezes vendendo a tua soja para quem você quiser, e fica com o risco financeiro,
que são todos os contratos. Esses contratos eles não têm risco de, por exemplo, inadimplência. Isso acontece quando, por exemplo, você trabalha com uma instituição, essa instituição pode não te pagar. Isso não acontece aqui. Então, você pode mesmo fazer isso se você tiver cilado. Tá? Então, ou você pode fazer isso com a soja em pasto, você pode fazer isso com a soja em silo, mesmo fazendo uma operação de barter, você pode fazer esse tipo de operação. Então, e você pode, curiosamente, apostar tanto em alta quanto em queda. Você pode fazer a operação somente pensando na proteção do patrimônio, lá, da tua safra, da tua colheita, como você pode também especular na medida que você quiser. Então, eu tenho 10 hectares. Eu quero especular relacionado à produção de meio hectare, de 1 hectare. É possível fazer? Para alta ou para baixa. Tudo é possível. Mário, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.